Em 14 de abril de 1865, John Wilkes Booth atirou fatalmente no presidente Abraham Lincoln, enquanto Lincoln assistia a uma apresentação muito aguardada da peça popular, Our American Cousin. As consequências do assassinato de Abraham Lincoln repercutiram por todo o país, gerando um efeito dominó que teria vastas ramificações para o futuro dos Estados Unidos. Hoje, estamos discutindo as consequências diretas do assassinato de Abraham Lincoln. Vamos relembrar um dos dias mais sombrios da história dos Estados Unidos. A noite de 14 de abril parecia ser comum no Teatro Ford. A peça extremamente popular, Our American Cousin, foi apresentada naquela noite em uma sessão que eles acreditavam que seria um enorme sucesso. Como Lincoln estaria presente, os atores alteraram uma fala da peça em homenagem ao presidente. A fala, bem, você não é o único que quer escapar do recrutamento, foi dita assim. O recrutamento já foi interrompido por ordem do presidente. Isso foi supostamente muito engraçado. E enquanto o público explodia em risadas, John Wilkes Booth aproveitou sua oportunidade. Booth era ator e conhecia bem a peça. Ele sabia que a piada se aproximava e aguardou o momento certo, pois as risadas abafariam o som de sua pistola Derringer. No momento certo, ele se esgueirou até a camarote de Lincoln e atirou. Ele entrou em uma luta com facas contra Henry Rathbone, um oficial do exército que estava compartilhando o camarote do presidente e ou pulou ou foi jogado para o palco abaixo, quebrando a perna. Quando Booth caiu em sua estreia no palco do Teatro Ford, Booth gritou o lema do estado da Virgínia, Sic Semper Tyrannis, que em latim significa assim sempre aos tiranos, para aqueles que não falam latim. Ele fez uma retirada apressada, tanto quanto alguém com uma perna só consegue. Apesar do membro fraturado, Booth conseguiu escapar e ficar foragido por 12 dias. Membros da 16ª Cavalaria de Nova York perseguiram Booth, finalmente alcançando em 26 de abril. A caçada seria uma das maiores da história americana. Booth encontrou-se com o co-conspirador David Harold e acabou atravessando o rio Potomac para um território mais favorável. As autoridades os acharam refugiados em um celeiro de Richard Garrett, em Bowling Green, Virgínia. Para forçá-lo a sair, os soldados incendiaram o celeiro, que é uma maneira infalível de fazer alguém sair para fora. Trocadilho intencional. Booth foi forçado a sair para um local aberto e imediatamente foi baleado pela cavalaria. Eles ainda esfaquearam o corpo de Booth para garantir que ele estava morto. Os restos mortais de Booth foram levados para Washington, D.C. e mantidos sob forte guarda na sala de jantar de Estado da Casa Branca. Aparentemente, eles estavam preocupados que alguém pudesse roubá-lo ou que ele fosse se transformar em um zumbi. Após sua morte, um trem funerário transportou o corpo de Abraham Lincoln pelos Estados Unidos até seu local de sepultamento final em Springfield, Illinois. O trem parou em 180 cidades diferentes, como uma turnê do Van Halen. Em cada parada, o caixão de Lincoln era levado à prefeitura, onde multidões aguardavam horas em filas para prestar homenagens ao presidente. Lincoln foi sepultado na Páscoa, declarada Dia Nacional de Luto em sua homenagem. Mesmo associado ao assassinato de Lincoln, Our American Cousin seguiu popular. Tão popular, na verdade, que um ano após a tragédia no Teatro Ford, John Sleeper Clark, que por acaso era cunhado de John Wilkes Booth, encenou ilegalmente uma versão no Winter Garden Theatre, em Nova York. Isso é uma verdadeira jogada de Kato Kaelin. Apesar de anunciar o espetáculo no jornal, ele não pagou pelos direitos da peça. Clark tinha roubado a peça de Laura Keane, uma atriz de sucesso que apresentou Our American Cousin por 150 noites de sucesso em seu próprio teatro. Diferente de Clark, ela tinha os direitos e o processou. Isso fez pouco para impedir Clark de continuar encenando sua própria versão, mesmo enquanto os tribunais analisavam o caso. O cara estava desesperado para ganhar algum dinheiro em cima do cunhado infame.
Após o assassinato de Lincoln, seu vice-presidente, Andrew Johnson, teve que preencher o vazio deixado pelo grande homem e não era nada fácil ocupar o lugar de uma cartola dessas. Johnson também não concordava totalmente com a visão de Lincoln para o futuro dos Estados Unidos. Consequentemente, ele fez o possível para vetar algumas das emendas da reconstrução. As 13ª, 14ª e 15ª emendas, chamadas Emendas da Reconstrução, surgiram após a Guerra Civil. Essas emendas, criadas para apoiar a recuperação do país, se tornaram das mais importantes da história do documento. A 13ª emenda aboliu a escravidão e estabeleceu o fim dessa prática nos Estados Unidos, declarando que nem a escravidão nem o trabalho forçado, exceto como punição por um crime pelo qual a parte tenha sido devidamente condenada, existirão nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição. Espera, o que significa esse exceto? Isso não deveria estar em uma lei que proíbe a escravidão. A 14ª emenda deu cidadania aos ex-escravizados. Ela incluiu duas disposições fundamentais: todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e a cláusula: nenhum estado deve privar alguém de vida, liberdade ou propriedade sem devido processo legal, nem negar a qualquer pessoa sob sua jurisdição a igual proteção da lei. Por fim, a 15ª emenda garantiu o direito de voto aos americanos negros e proibiu que qualquer estado o retirasse. O recém-empossado presidente Johnson não demorou a levantar objeções à 14ª emenda. Suas objeções variavam entre defender que cada estado decidisse quem poderia votar e não querer aprovar uma emenda antes do retorno dos Estados Confederados à União. Johnson acabou vetando a 14ª emenda, mas o Congresso derrubou seu veto e a emenda virou lei. Johnson seguiu em conflito com o Congresso até acabar sofrendo impeachments. Ele ficou a um voto de ser removido do cargo. Não é a melhor avaliação de desempenho. Por fim, os atos de reconstrução de 1867 permitiram que os estados do Sul voltassem a fazer parte dos Estados Unidos, desempenhando um papel fundamental na história do país. Apesar das leis permitirem que as pessoas se casassem livremente e tivessem propriedades, os anos seguintes foram marcados pela opressão dos negros com a aprovação das leis Jim Crow por alguns estados e governos locais, e muitas delas perduraram até a década de 1960. Enquanto isso, o presidente Andrew Johnson cumpriu apenas um mandato presidencial e entrou para a história por suas decisões políticas ineptas. Embora a maioria de nós só conheça o centavo como aqueles pequenos retratos de Lincoln que se acumulam na gaveta de meias, eles só assumiram sua forma atual depois da morte de Lincoln. As primeiras moedas exibiam a Senhora Liberdade, mulher de cabelos esvoaçantes. Eles também eram feitos de cobre puro, em vez da mistura de cobre e zinco que possuem hoje. Em 1857, a Casa da Moeda dos Estados Unidos passou a fabricar centavos menores de cobre e níquel. Esses centavos traziam uma águia voando em vez da mulher que ocupava esse papel havia quase um século, pois os Estados Unidos eram fascinados por águias. Em 1909, Victor David Brenner tornou-se designer da Casa da Moeda dos Estados Unidos. Brenner foi um verdadeiro pioneiro quando se tratava de moedas. Ele desenhou a primeira moeda a ter uma pessoa real estampada nela. Aqui, Brenner decidiu retratar o presidente Lincoln após conversar com o presidente Theodore Roosevelt sobre uma placa de Lincoln. Esse novo centavo mudou tudo. Roosevelt adorou a ideia de ter rostos em moedas, possivelmente porque achava que seu rosto um dia estaria em uma delas. O centavo passou por várias mudanças ao longo dos anos, primeiro trazendo espigas de trigo no verso do perfil do presidente Lincoln, depois o Memorial de Lincoln até 2008, quando o design do centavo variou com 4 modelos diferentes. Para muitos de nós, o Dia dos Presidentes é como qualquer outra segunda-feira, exceto pelo fato de não recebermos correspondência e não podermos ir ao banco. Ninguém se reúne para cantar músicas dos presidentes ou trocar presentes sob a cerejeira. O feriado começou como celebração do aniversário de George Washington.
só foi oficialmente alterado para incluir o dia de Lincoln no fim dos anos 1960. Antes desse ano, o feriado era comemorado em 22 de fevereiro. Foi alterado para a terceira segunda-feira de fevereiro, após a Lei dos Feriados Uniformes de segunda-feira de 1968, e passou a homenagear Lincoln, nascido em 12 de fevereiro, e George Washington, nascido em 22 de fevereiro. A tradição continua até hoje, embora 13 estados não celebrem esse feriado, incluindo Flórida, Geórgia, Iowa, Indiana, Kansas, Kentucky, Delaware, Wisconsin, Louisiana, Rhode Island, Carolina do Norte, Novo México e Ohio. O tempo entre o assassinato de Lincoln e a invenção da televisão não é tão longo quanto você pode imaginar. Por exemplo, máquinas de fax já existiam quando a Guerra Civil começou. A Confederação poderia ter enviado sua rendição por fax para Appomattox, mas ainda não havia uma Kinko's lá. Os televisores surgiram na década de 1920, cerca de 50 anos após o assassinato de Lincoln. Esse intervalo de tempo é parecido com o período entre o assassinato de John F. Kennedy e o terceiro filme de Se Beber, Não Case. Entre os primeiros gêneros populares de TV estavam programas de perguntas e respostas e de entrevistas. Um homem que presenciou o que aconteceu com Abraham Lincoln no Teatro Ford participou de um programa de perguntas e respostas na TV nos anos 1950. Um episódio de 1956 do programa I've Got a Secret, um quiz show em que os jurados tinham a tarefa de adivinhar o segredo inacreditável de um participante, contou com a presença de Samuel J. Seymour, de 95 anos. O segredo de Samuel J. Seymour era ter presenciado, aos 5 anos, o assassinato de Abraham Lincoln no Teatro Ford. Como contou aos jurados e à plateia naquele dia, ele viu Booth pular do palco e quebrar a perna. Por ser criança, ele não percebeu a importância do que viu. Ele só lembrava de ter ficado preocupado com quem caiu da sacada. Em 9 de abril de 1865, o general Robert E. Lee rendeu seu exército a Ulysses S. Grant, em Appomattox Courthouse, na Virgínia, encerrando efetivamente a Guerra Civil. Durante as batalhas finais e decisivas da guerra, muitos homens perderam suas vidas enquanto a Confederação tentava desesperadamente lutar contra as tropas da União que os dominaram. Mas naquele dia fatídico de 1865, a rendição do General Lee estabeleceu o precedente para outras rendições em massa que levaram ao fim oficial da guerra. Hoje, estamos explorando o que aconteceu durante as horas finais da Guerra Civil. Os termos deste vídeo são incondicionais e imediatos. A guerra mais sangrenta dos Estados Unidos quase acabou dias antes, quando oficiais de Lee pediram ao general que se rendesse. Os soldados estavam esfarrapados, famintos e prontos para desistir. Mas o general era teimoso, declarando que o Sul tinha princípios sagrados a manter e direitos a defender. Ulysses S. Grant enviou uma mensagem a Lee para lembrá-lo de como seria inútil continuar. Mas Lee insistiu, mesmo sabendo que era inútil. Durante 4 anos sangrentos, tropas da União e Confederados travaram batalhas sucessivas, mas ambos estavam exaustos. Em abril de 1865, James Longstreet, um grande confidente do general Robert E. Lee, informou ao general que o começo do fim havia chegado, após várias derrotas dos confederados. A pressão para que Lee se rendesse veio de muitos de seus colegas oficiais e subordinados. Em 7 de abril de 1865, seus assessores mais próximos o confrontaram. O general Long lhe disse, percebendo as dificuldades do exército e achando impossível a retirada. Vários dos principais oficiais, motivados por afeição e simpatia pelo comandante em chefe, e com o desejo de aliviar sua responsabilidade e suavizar a dor da derrota, se ofereceram para informá-lo de que, em sua opinião, a luta havia chegado a um ponto em que continuar resistindo era inútil. O confronto deveria terminar e iniciar negociações para a rendição do exército. Lee e Longstreet estavam decididos a prosseguir, com Longstreet incentivando os confederados a continuarem lutando. Lee avançou e a Batalha de Appomattox Courthouse começou.
Em 1865, o exército confederado estava em frangalhos. O general confederado John Brown Gordon lembrou: o exército da Virgínia do Norte havia se tornado apenas o esqueleto do que já foi. Essa avaliação pouco desanimou Lee. Pelo contrário, o general cavalgava por toda parte, incentivando os soldados a seguir na guerra. Gordon relatou depois que Lee frequentemente se arriscava a projéteis e balas nessas cavalgadas. Por fim, seus oficiais recomendaram a rendição, ao que Lee respondeu negativamente, insistindo que eles deveriam continuar lutando. Segundo Gordon, Lee conhecia a dedicação dos soldados à causa e a devoção deles a ele, mas não estava pronto para considerar a necessidade de rendição. Mas nada disso importou em Appomattox, quando Ulysses S. Grant entrou em cena. Após um debate sobre se deveria se render, Lee decidiu continuar lutando. Enquanto isso, o general Ulysses S. Grant planejava impedir o general Lee, ciente da falta de recursos dos confederados. Depois de conversar com o general confederado capturado na noite anterior, ele soube de tudo o que precisava para preparar o terreno para o fim da guerra. O general contou a Grant que Ewell disse saber que, ao cruzarem o rio James, a causa deles estava perdida e as autoridades deveriam buscar os melhores termos possíveis, enquanto ainda podiam exigir concessões. Os soldados confederados, cientes da derrota, mantiveram a tentativa inútil de convencer Lee a se render. O General Grant, vendo chance de controlar a situação, enviou mensagem a Lee, do outro lado do campo de batalha. No relato de Longstreet sobre a batalha, uma bandeira de trégua surgiu à luz de tochas diante da linha de Mahone, levando mensagem ao General Lee. Falando sobre essa mensagem, antes de ser o 18º presidente dos Estados Unidos e defender fortemente os direitos civis para todos, Grant foi um verdadeiro líder no campo de batalha. Em 7 de abril, Grant escreveu a Lee: os resultados da última semana devem convencê-lo da inutilidade de continuar resistindo com o exército da Virgínia do Norte nesta luta. Sinto que é assim e considero meu dever transferir de mim a responsabilidade por qualquer novo derramamento de sangue, pedindo a você a rendição daquela parte do exército confederado conhecida como Exército da Virgínia do Norte. Ulysses S. Grant, tenente-general. Lee discordou de Grant sobre a situação desesperadora de seu exército e respondeu: general, recebi sua mensagem desta data. Embora não concorde com sua opinião de que a continuação da resistência do exército da Virgínia do Norte seria inútil, compartilho o desejo de evitar derramamento de sangue desnecessário. E, portanto, antes de considerar sua proposta, peço que informe os termos que o senhor oferecerá em caso de rendição. R. e Lee, general. A troca de cartas entre os generais seguiu enquanto Lee recuava para o oeste, culminando no famoso encontro em Appomattox. Mas ainda havia mais obstáculos a serem superados antes que o encontro fatídico acontecesse. Com o fim da guerra próximo, o exército de Lee dava sinais de colapso e a vitória da União estava perto. As tropas de Grant já viam o triunfo ao alcance. Com vantagem tática e ânimo elevado, marcharam o mais rápido possível, sem deixar ninguém para trás. Como Grant registrou em suas memórias, as tropas da União avançaram rapidamente e sem atrasos. Começavam a ver o fim da luta de 4 anos. Nada parecia cansá-los. Eles estavam dispostos a seguir sem rações e sem descanso até o fim. O general Philip Sheridan, que liderava a cavalaria da União, ultrapassou as tropas de Lee e bloqueou a retirada. Ao final, Sheridan isolou o exército de Lee dos suprimentos e capturou 6.000 prisioneiros em Sailor's Creek. Essas ações se tornaram o catalisador para o aumento das deserções confederadas e a rendição final de Lee. Na manhã de 9 de abril, Sheridan enviou um bilhete ao oficial da União, Joshua Lawrence Chamberlain, dizendo: eu interceptei o inimigo na estação de Appomattox e capturei 3 dos seus trens. Se trouxer sua divisão hoje à noite, teremos ótimos resultados amanhã cedo. Quando não estava ocupado destruindo os estoques de alimentos do sul ou tomando linhas férreas para impedir deslocamentos, Sheridan liderava sua cavalaria em uma missão para expulsar as tropas confederadas. Enquanto isso, Grant e Lee continuavam trocando mensagens, com Lee enviando outra ao general da União após receber a correspondência de Grant tarde da noite. Não quis propor a rendição do exército da Virgínia do Norte, só perguntar os termos da sua proposta.
Sinceramente, não vejo emergência que exija a rendição deste exército. Como restaurar a paz deve ser o objetivo de todos. Queria saber se suas propostas levariam a isso. Lee marcou o encontro com Grant às 10 da manhã do dia seguinte, mas Grant não estava animado. Trocaram mais algumas mensagens, culminando em: o general Gordon liderou uma última investida desesperada contra o exército da União, capturando 2 canhões nesse processo. Gordon depois expressou seu orgulho pela batalha. Os bravos rapazes de cinza esfarrapado comemoraram quando suas bandeiras tremulavam em triunfo naquela manhã final. Enquanto Gordon e seus soldados comemoravam, as tropas da União continuaram avançando, tendo marchado à noite para encurralar o exército de Lee. Foi arriscado, mas deu certo. Grant disse que sua divisão se moveu tão rápido que surpreendeu o inimigo quando o inimigo acordou naquele dia. Grant depois refletiu que isso levou a um confronto intenso que cercou o exército de Robert E. Lee e cortou seu suprimento. A batalha terminou com Lee acenando uma bandeira branca. Ele também foi um pouco melodramático sobre isso. No final de tudo, ele declarou: "Não me resta nada a fazer a não ser ir ver o General Grant, e eu preferiria morrer 1000 mortes." Em 9 de abril, Grant e Lee reuniram-se na sala de estar da casa de Wilmer McLean para negociar os termos da rendição da Confederação. Na tarde de 9 de abril de 1865, Grant não estava exatamente vestido para o fim de uma guerra. Ele não esperava que seus esforços dessem resultado tão rapidamente e estava vestido com o que ele chamava de roupas simples. Ele estava pronto quando Lee acenou a bandeira branca, embora algumas tropas da União suspeitassem de um truque para a fuga de soldados confederados. Não era truque, e horas depois, os generais se encontraram na casa dos McLean, perto de Appomattox. Lee apareceu com todo o uniforme militar, incluindo uma espada valiosa. Grant depois refletiu sobre o encontro. No meu traje simples de viagem, devo ter contrastado muito com um homem tão bem vestido, cerca de 1,83 m de altura e impecável. Na sala de estar da casa de McLean, Grant e Lee discutiram os termos da rendição a sós. Depois, outros oficiais juntaram-se a eles. O general Horace Porter relatou a cena. Entramos e encontramos o general Grant sentado a uma mesa de tampo de mármore no centro da sala, e Lee sentado ao lado de uma pequena mesa oval perto da janela da frente, no canto oposto à porta por onde entramos, de frente para o general Grant. Eles entraram silenciosamente enquanto as conversas sobre a rendição continuavam. Durante as negociações de rendição, Grant rapidamente escreveu os termos para Lee. Ao olhar para Lee, ele parou para observar a espada ornamentada ao lado dele. Ao fazer isso, Grant decidiu que exigir que os oficiais confederados entregassem suas espadas seria uma humilhação desnecessária. Tendo conseguido garantir a rendição, ele não queria privá-los de sua bagagem, espadas e cavalos. Ele adicionou aos termos de rendição. Isso não inclui armas pessoais dos oficiais, nem cavalos ou bagagens particulares. Após revisar os termos de Grant, Lee escreveu sua carta concordando. Os generais apertaram as mãos e Lee foi até a entrada da casa de McLean. Enquanto estava no degrau mais baixo, ele olhou na direção do vale, esfregando as mãos distraidamente. Lee não notou os oficiais da União que se levantaram respeitosamente ao passar. Porter, que observou o evento, descreveu-o como uma ocasião solene. Quando Lee se afastou, Grant saiu da casa e saudou o ex-general confederado com seu chapéu. Lee retribuiu o gesto e partiu rumo ao pôr do sol para informar sua rendição aos que antes comandava. A rendição em Appomattox marcou o fim da Guerra Civil Americana, abrindo caminho para a cessação das hostilidades, a reunificação do país e a reconstrução que se seguiria. Com o acordo de rendição garantido, Grant enviou um telegrama para Washington, informando-os da notícia extraordinária. Ele disse a eles: "O general Lee entregou o exército da Virgínia do Norte esta tarde, nos termos propostos por mim." Mais tarde, ele relatou em suas memórias que seus homens dispararam 100 tiros para celebrar a vitória, o que desagradou Grant, que ordenou o fim da comemoração. Ele explicou que os confederados eram agora prisioneiros e que não queria celebrar sua queda. Mas ele se aliviou com o fim da guerra e se preparou para o futuro histórico.
Apesar da rendição encerrar as hostilidades entre os exércitos, escaramuças isoladas continuaram por semanas. Mas Grant realizou a tarefa impossível de convencer Lee a se render, trazendo a guerra a uma conclusão decisiva. Ao completar sua missão, Grant disse aos seus homens: "A guerra acabou. Os rebeldes são nossos compatriotas novamente. O resto, como dizem, é história." Abraham Lincoln foi possivelmente o maior presidente dos Estados Unidos. Após ser assassinado no Teatro Ford em 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln tornou-se uma das primeiras celebridades americanas a ser embalsamado. Seria de se esperar respeito ao corpo de Abraham Lincoln após aquele dia fatídico. De certa forma foi, mas de outra forma, o tratamento do corpo de Abraham Lincoln mudou tudo sobre funerais nos Estados Unidos para sempre. Hoje, veremos como o assassinato de Abraham Lincoln originou a lucrativa indústria da morte americana, que movimenta bilhões. Obrigado por virem. Quem quiser prestar homenagens, assista a este vídeo explicativo. Antes da Guerra Civil, os americanos lidavam de forma simples com os mortos. Eles lavavam os mortos, os vestiam bem e acendiam velas ao redor para tentar disfarçar o mau cheiro. Depois disso, amigos, parentes e ex-amantes desiludidos podiam passar para se despedir uma última vez. Então, uma vez no cemitério, o caixão, que geralmente era uma simples caixa de madeira, era baixado à sepultura. As pessoas diziam algumas palavras bonitas, e na maioria das vezes era só isso. A jornada daquela pessoa neste mundo havia acabado. Sem complicação ou bagunça, vamos comer salada de batata no velório. Como havia americanos em ambos os lados, a Guerra Civil foi o confronto mais sangrento já visto no país. Isso fez com que, de repente, muitos mortos estivessem espalhados por ali. Corpos sem vida se decompunham rápido, então a maioria dos soldados era deixada nos campos de batalha para apodrecer. Isso era aceitável para muitos, mas nem todos queriam voltar à terra num lugar qualquer onde tivessem caído. A embalsamação foi inventada na Europa na década de 1830 e quando a Guerra Civil começou, já havia chegado à América. Alguns embalsamadores recém-formados abordavam soldados prestes a lutar e ofereciam seus serviços caso precisassem. Apesar de ser preciso reconhecer a iniciativa, não surpreende que os militares acharam isso ruim para o moral e encerraram a prática. Mas os soldados não eram as únicas pessoas que podiam escolher ser embalsamadas. Muitas famílias, especialmente as ricas do norte, frequentemente pagavam para ter seus entes queridos devolvidos a elas. Para viajar sem apodrecer, soldados mortos eram embalsamados. Estima-se que 40.000 dos 600.000 soldados mortos passaram pelo processo de embalsamamento. Com o aumento da demanda por embalsamamento, mais homens, já que na época eram quase só eles, se envolviam. Como em quase toda profissão, nem todo embalsamador era honesto. As famílias estavam tão desesperadas para levar seus entes queridos de volta para casa, para serem enterrados, que alguns embalsamadores começaram a cobrar preços abusivos. Os militares pagavam recompensas generosas pelos corpos embalsamados, $30 por soldado e 80 por oficial, equivalendo hoje a cerca de 900 a 2.500 dólares. Sendo assim, não era incomum ver embalsamadores literalmente brigando pelos soldados mortos depois que as batalhas terminavam. Eu já achava as promoções da Black Friday ruins. A situação piorou tanto que o Departamento de Guerra emitiu a Ordem Geral número 39, exigindo licença especial para lidar com esses soldados. Ela também estabeleceu o preço para os serviços de embalsamamento. Infelizmente, isso só foi decretado em março de 1865, quando a guerra já estava quase no fim. Embalsamadores sem escrúpulos prosperaram durante quase todo o conflito. Mas antes tarde do que nunca. O presidente Lincoln já conhecia o embalsamamento quando passou pelo processo. Na verdade, a primeira vítima da Guerra Civil foi embalsamada. O nome dele era Coronel Elmer Ephraim Ellsworth, e ele era amigo de Lincoln. Ele foi morto em 24 de maio de 1860 e baleado após retirar uma bandeira confederada do topo de um hotel em Alexandria, Virgínia.
O embalsamador Dr. Holmes abordou Lincoln e ofereceu-se para embalsamá-lo de graça, provavelmente para exibir sua nova técnica. O caixão tinha uma janela especial para ver o rosto e o peito de Ellsworth. Milhares foram ver o coronel em Washington e Nova York, e ele só foi enterrado 10 dias depois. O processo de embalsamamento fez seu trabalho, mas ainda assim não era infalível. O New York Times noticiou na época que o rosto de Ellsworth tinha palidez lívida. O New York Times sempre descreve assim os shows do Coldplay. Apesar de não ser perfeito, Lincoln aprovou o embalsamamento, pois quando seu filho Willie, de 11 anos, morreu menos de um ano depois, os Lincolns solicitaram o mesmo procedimento. Assim, puderam ficar mais tempo com o filho na Casa Branca e lamentar a perda. Como o embalsamamento era uma ciência tão nova, ainda era bastante rudimentar e não se parecia muito com os procedimentos muito mais complexos pelos quais os corpos passam hoje em dia. Mesmo quando o presidente Lincoln passou pelo processo, eles não fizeram muita coisa com ele. Coube ao Dr. Charles Brown e ao Dr. Harry Kettle fazer com que o presidente, que não se esqueça, tinha acabado de levar um tiro na parte de trás do crânio, parecesse apresentável. Primeiro drenaram todo o sangue dele. Depois, injetaram um fluido especial de embalsamamento criado por Brown. Curiosamente, o formol ainda não era usado. Lincoln foi vestido com um terno e deixado apresentável. Cattell até viajou com o cortejo fúnebre do presidente, caso fosse necessário fazer algum retoque durante o longo caminho até o seu sepultamento. Garantir que Lincoln permanecesse digno era uma prioridade máxima. Lincoln era tão querido que Edwin Stanton, secretário da guerra, achou que o povo iria querer vê-lo e prestar homenagens pela última vez. Sem o embalsamamento, Lincoln não resistiria aos elementos por apenas alguns dias, mas o processo permitiu que ele fosse transportado pelo país em uma turnê de semanas. Lincoln foi colocado em um trem para iniciar a turnê de despedida. O trem percorreu mais de 1.600 milhas, parou em 7 estados e fez aparições em 180 cidades e vilarejos. A ideia era refazer em sentido inverso a viagem que Lincoln fez de Illinois a Washington, corrente contínua ao ser eleito presidente. Em cada grande cidade, Lincoln era retirado do trem e colocado em câmara ardente no prédio importante que estivesse disponível. O plano ambicioso pressionou muito o novo processo de embalsamamento. Com o tempo, a pressão ficou insuportável. Mesmo com as técnicas mais avançadas de hoje, qualquer um teria dificuldade em suportar o que Lincoln enfrentou. Viajar milhares de quilômetros já é cansativo para os vivos, e Lincoln ainda enfrentou viagens turbulentas de carruagem e exposição ao tempo por horas. Lembre-se, também não havia refrigeração em lugar nenhum. Mesmo com o embalsamador, Lincoln começou a se decompor. Quando ele chegou a Manhattan, o rosto do presidente que as pessoas viam já não lembrava mais o Lincoln digno, mas sim uma sombra assustadora. A descoloração começou a aparecer e, de acordo com relatos da época, ele parecia pálido e encolhido. Ainda assim, sem o embalsamamento, teria sido muito pior. O New York Times afirmou que se você não conheceu Lincoln pessoalmente, ficaria satisfeito com sua aparência. Mesmo com os problemas de deterioração, Lincoln ainda era a pessoa mais bem preservada que muitas pessoas já tinham visto. Para muitos, era impressionante saber que ele já tinha partido há dias, mas ainda estava bem preservado. As pessoas se esforçavam para ver o presidente. Elas aguardaram horas em filas, faça chuva ou faça sol, apenas para ver Lincoln e prestar as últimas homenagens. Alguns até passaram mais de uma vez e muitos ex-escravizados vieram ver o homem. Embora alguns pudessem estar lá por uma curiosidade mórbida, todos pareciam sair dali com pelo menos uma coisa. Quando se tratava da vida após a morte, a embalsamação era o futuro. A primeira-dama já havia sofrido muito, pois perdeu 2 filhos ainda crianças. Após o assassinato do marido, ela ficou tão devastada que não conseguia sair da cama e nem se sentou por 5 dias. Ela só conseguiu pedir o embalsamamento do marido. Edwin Stanton, secretário da guerra, cuidou do planejamento do funeral.
Ele até contrariou Mary Todd Lincoln quando ela pediu que levassem seu marido de volta a Illinois pelo caminho mais direto. Assim, o luto pela morte de Lincoln tornou-se público em vez de pessoal. Mary acreditava que seu marido acharia isso impróprio, mas historiadores ainda discutem o que o próprio Lincoln teria achado. Lincoln acreditava que todos deviam ter acesso aos políticos, por isso muitos acham que ele pensaria assim mesmo após a morte. Embora a Guerra Civil tenha iniciado essa ideia, após o conflito e com o embalsamamento menos necessário, ela poderia ter sumido. Mas Lincoln mudou tudo. Com milhões conscientes do embalsamamento, a indústria funerária revolucionou-se e sua popularidade só aumentou. No início, quase virou tendência. Se o embalsamamento era bom o suficiente para o presidente, também era bom o suficiente para os seus familiares. Nada de ficar deitado 1 ou 2 dias cercado por velas para disfarçar o cheiro. Agora, seus entes queridos podiam ser preservados por mais tempo e eventos maiores eram realizados para homenageá-los. Os funerais ficaram mais ornamentados e os velórios mais populares. Ver seu ente querido se tornou algo normal e até agradável, em vez de extremamente mórbido. A embalsamação transformou a percepção das pessoas sobre a morte. Porém, atualmente, a embalsamação pode estar com os dias contados. Produtos químicos são prejudiciais ao meio ambiente e as pessoas buscam alternativas ecológicas para lidar com a perda de entes queridos. Mas ela ainda não acabou, e a tendência que Lincoln iniciou continua forte há mais de 1 século e meio. Isso sim é ser um influenciador. As crianças nas escolas americanas aprendem que os escravizados nos Estados Confederados foram libertos quando Abraham Lincoln emitiu a Proclamação de Emancipação em 22 de setembro de 1862. Apesar disso ser verdade, a libertação desses escravizados foi muito mais complexa. Hoje, vamos analisar o que ocorreu nas plantações após a libertação dos escravizados. Certo, então vamos voltar aos dias após a Guerra Civil. Você pensaria que, uma vez libertos, os escravizados sairiam das plantações o mais rápido possível. Na autobiografia, Booker T. Washington contou que muitos ex-escravizados, principalmente os mais velhos, optaram por ficar. Mesmo livres, ex-escravizados costumavam trabalhar para antigos senhores em troca de pagamento. Segundo Washington, os ex-escravizados mais velhos começaram, um a um, a sair dos alojamentos e voltar à casa grande para conversar sussurrando com os antigos donos sobre o futuro. Thomas Rutling tinha só 9 anos quando ele e outros escravizados souberam da emancipação. Ele pensava que a liberdade daria à família uma vida como a do antigo senhor, mas eles decidiram permanecer na fazenda por mais 2 anos. Rutling, junto com seu irmão e sua irmã, finalmente deixou a fazenda em 1865. Eles foram morar com uma família em Nashville. Depois, ele estudou na escola Fisk para pessoas negras livres, que virou a Universidade Fisk. No livro de 1909, Memórias dos Dias de Escravidão na Infância, a ex-escravizada Annie L. Burton relata suas experiências com a emancipação. Annie lembrou que quando a notícia chegou à plantação do Alabama, onde trabalhava, todos os escravizados que não eram doentes ou fracos partiram na hora. Alguns ex-escravizados, jovens e saudáveis, se alistaram de imediato no exército da União. Como a mãe fugiu, Annie e as irmãs mais novas ficaram sob os cuidados da patroa. Isso pode não ter sido tão caridoso quanto parece. A mesma patroa tentou convencer o marido a não contar aos escravizados sobre sua liberdade e fez com que os mais fracos e doentes que ficaram trabalhassem nos campos. Depois que as plantações foram feitas, alguns proprietários de fazendas pediram aos seus ex-escravizados que assinassem contratos garantindo que trabalhariam nas plantações até janeiro. A safra seria então dividida na colheita de outono como pagamento. Um acordo desse tipo é mencionado no livro do reverendo Irving E. Lowry, de 1911, A Vida na Velha Plantação nos Tempos Pré-Guerra Civil, ou Uma História Baseada em Fatos. Lowry contou que seu ex-mestre tentou convencer os escravizados a assinarem os acordos com um longo discurso, dizendo que não era uma má pessoa. O dono da plantação destacou que nunca colocou um feitor sobre eles,
nunca usou cães farejadores e nunca separou uma mãe de seu filho nem um marido de sua esposa. Ele afirmou que eram bem-vindos para ficar na plantação quanto quisessem e que qualquer maltratamento fora dali era responsabilidade deles, não dele. Apesar do argumento parecer fraco, todos os ex-escravizados, menos um, assinaram o contrato. Charles Hayes era dono de uma plantação a 16 milhas ao norte de Louisville, Kentucky. Como outros donos de escravos, Charles Hayes preferiu não informar seus escravizados sobre a emancipação. No entanto, após alguns dias, ele cedeu por medo de ser preso. Segundo o ex-escravizado Harry Smith, em seu livro de 1891, 50 anos de escravidão nos Estados Unidos da América, Charles Hayes anunciou: "Vou lhes contar algo que nunca pensei ter que dizer na vida. É o seguinte: todos vocês, mulheres, homens e crianças que me pertencem, estão livres para ir onde quiserem." Smith também notou que, ao mesmo tempo, Hayes xingava Lincoln e dizia que, se ele estivesse ali, o mataria por tirar seus escravos. No entanto, depois que Hayes se acalmou, ele deu acesso ao seu estoque de uísque a todos na plantação e fez o que parece ter sido uma festa bem animada. Foi chamado de Grande Jubileu, onde ex-senhor e ex-escravizados ficaram bêbados juntos. Smith recorda que todos aclamavam Abraham Lincoln, mas Hayes estava bêbado demais para notar. Ao anoitecer, os festeiros começaram a cantar e dançar e continuaram até de manhã. De acordo com o Diário da Guerra Civil de James T. Ayers, Charles Hayes estava longe de ser o único senhor que tentou esconder a notícia da emancipação de seus escravos. Ayers era um recrutador da União que foi ao sul para alistar homens recém-libertos no exército da União. Diante das circunstâncias, ele também frequentemente se via como a pessoa responsável por informar aos ex-escravos que eles estavam, de fato, agora livres. Em sua entrada de diário de 7 de maio de 1864, Ayers registrou que espalhou a notícia sobre a emancipação para um grupo de 4 ex-escravos em uma plantação perto de Huntsville, Alabama. Ele fez isso mostrando a eles um panfleto que trazia uma ilustração de escravos libertos de um lado e uma versão de 2 frases da proclamação de emancipação do outro. Ayers disse que os 4 homens concordaram em se alistar, pediu para juntarem suas coisas e prometeu protegê-los. Ao serem confrontados pelo antigo mestre, Ayers sacou o revólver e, com calma de herói de ação, disse: "Não vou ferir um fio de cabelo seu se ficar quieto, mas vim buscar seus escravos e vou levá-los." Acredita-se que Ayers recrutou centenas de soldados negros para a União e espalhou a notícia da emancipação a milhares antes de morrer em setembro de 1865. De acordo com sua autobiografia de 1901, Subindo da Escravidão, o primeiro dia de liberdade na fazenda da Virgínia, onde Booker T. Washington nasceu, começou com uma reunião simples e solene. Após a reunião, um funcionário do governo leu a proclamação de emancipação, e a notícia foi muito bem recebida pelos ex-escravizados. Washington lembrou que toda a família do senhor havia se reunido na varanda da casa. Ele sentiu que eles estavam tristes, não pela perda de bens, mas por serem próximos de alguns ex-escravizados que agora iriam embora. Ele se lembrou de sua mãe beijando os filhos com lágrimas de alegria. De acordo com Washington, por alguns minutos houve grande alegria, agradecimento e cenas de êxtase, mas não havia sentimento de amargura. Havia compaixão dos escravos pelos antigos donos, mas após a alegria inicial, muitos ex-escravos passaram a temer o que a liberdade realmente significaria. Washington observou que a grande responsabilidade de ser livre, de cuidar de si mesmos, de ter que pensar e planejar por si mesmos e por seus filhos, parecia tomar conta deles. Ele notou que alguns escravos, com 70 ou 80 anos, não tinham forças para se sustentar. Segundo as memórias de Samuel Spofford, Clement, de 1908, que relatam experiências nos tempos da escravidão e da liberdade. O ex-senhor de Clement,
Tazwood Ward informou a ele e aos outros escravos da fazenda de Ward sobre sua liberdade, lendo para eles o jornal. Spofford lembrou que, ao saírem de casa, o Sr. Ward segurava um jornal e a Sra. Ward chorava. Eles foram até os degraus e ele declarou: "Homens e mulheres, vocês são tão livres quanto os pássaros no céu." Ward ergueu o jornal e leu em voz alta. Ele avisou aos ex-escravizados sobre a rendição de Lee a Grant e o fim da Confederação do Sul. Depois, ofereceu pagar a eles para ficarem e ajudarem na colheita. A oferta foi aceita por todos, exceto por um homem. Conhecido apenas como Tio Fendall, ele estava preocupado que os rebeldes pudessem retomar a luta e revogar a liberdade deles. Aí está alguém que já passou por poucas e boas. Thomas Almond Ashby tinha 17 anos quando viu seu pai avisar aos escravizados da fazenda em Front Royal, Virgínia, que todos estavam livres. No livro de memórias de 1914, As Campanhas do Vale, Ashby lembrou que seu pai disse aos ex-escravizados que não tinha mais controle sobre eles e que, a partir dali, pagaria pelos serviços conforme os salários definidos pela comunidade. Ele disse a eles que, se quisessem continuar trabalhando para ele, poderiam fazê-lo pelo tempo que desejassem, mas que, se algum deles quisesse procurar um novo lar, ele não tentaria impedir que fizessem essa mudança. O velho Ashby ainda assegurou às pessoas agora libertas que não tinha outro desejo senão vê-las bem e felizes. Ele os alertou sobre as novas condições da liberdade e incentivou hábitos de economia e trabalho. Ele dizia que o trabalho duro os tornaria cidadãos úteis e lhes daria respeito próprio, o que é irônico vindo de um dono de escravos. Segundo Ashby, levou vários anos para que todos os ex-escravizados finalmente deixassem a fazenda. Uma mulher chamada Tia Susan pareceu seguir o conselho de Ashby sobre economia. Após 3 anos economizando o que ganhou lavando roupas e fazendo pequenos serviços, ela comprou uma casinha arrumada na cidade. Juneteenth, também conhecido como Dia da Emancipação ou Dia da Liberdade, é um feriado oficial no estado do Texas e um feriado não oficial americano que comemora o dia 19 de junho de 1865. Naquela data, o general da União Gordon Granger leu a proclamação federal que declarava o fim da escravidão no estado do Texas. Apesar da proclamação de emancipação ter acabado com a escravidão na Confederação mais de 2 anos antes, a notícia demorou a alcançar todas as regiões dos estados destruídos pela guerra. A proclamação de Granger assegurava a igualdade total de direitos pessoais e de propriedade entre ex-senhores e escravizados. Ela afirmava que a relação de senhor e escravizado foi oficialmente trocada pela de empregador e trabalhador contratado. Durante o final do século XIX, o Juneteenth era celebrado principalmente pela comunidade negra. O movimento dos direitos civis, nas décadas de 1950 e 1960, despertou um interesse renovado pelo feriado em uma escala mais ampla. Em janeiro de 1980, tornou-se um feriado oficial no estado do Texas. No século XXI, tornou-se um dia amplamente reconhecido para celebrar conquistas históricas da população negra e incentivar respeito e orgulho em todas as culturas. Abraham Lincoln, há muito considerado um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, encontrou seu fim no Teatro Ford em Washington, D.C., na noite de 14 de abril de 1865. Os reais motivos de seu assassino, o ator e simpatizante confederado John Wilkes Booth, são debatidos desde aquela noite. Mas, independentemente de quais fossem os objetivos de Booth, sua ação mudou a história e o rumo de uma nação. Hoje, vamos examinar a linha do tempo da caçada a John Wilkes Booth. Certo, vamos ver como capturaram um dos assassinos mais infames da história dos Estados Unidos. Quando Abraham Lincoln foi reeleito presidente em 1864, John Wilkes Booth e seus conspiradores formaram um plano. Eles planejavam sequestrar Lincoln para trocá-lo por prisioneiros de guerra confederados e criaram vários planos de contingência. Um plano pretendia interceptar Lincoln em março de 1865 na estrada, mas uma mudança na agenda presidencial frustrou a ideia.
Outro plano incluía capturar Lincoln no Teatro Ford e depois baixá-lo de seu camarote usando cordas. A Guerra Civil se aproximava do fim e a vitória da União parecia cada vez mais certa. A libertação dos prisioneiros de guerra já não faria mais diferença. Então Booth decidiu tomar um rumo mais drástico e sangrento. Matar Lincoln deveria ser apenas a ponta do iceberg. O plano completo de Booth, na verdade, envolvia algo parecido com o clímax do filme Cassino. Ele e seus cúmplices planejavam matar 4 autoridades federais naquela noite. Os outros alvos eram o vice-presidente Andrew Johnson, o secretário de Estado William Seward e o general da União Ulysses S. Grant. A ideia era lançar todo o lado da União no caos ao eliminar a liderança. Isso, supostamente, daria à Confederação tempo para se reorganizar e atacar Washington. Quando anoiteceu, Booth usou suas conexões como ator para entrar secretamente no Teatro Ford. Enquanto Lincoln assistia distraído à peça Meu Primo Americano, Booth entrou no camarote, sacou uma pistola Derringer e às 10h15 da noite atirou na parte de trás da cabeça de Lincoln. Booth não tinha como saber na época, mas esse assassinato seria o único dos 4 planejados que realmente teria sucesso. Após disparar o tiro fatal, Booth correu entre as testemunhas e tentou pular para o palco. Henry Rathbone, oficial do exército, tentou impedi-lo, mas Booth o esfaqueou no ombro. Logo em seguida, Booth saltou para o palco caindo de mau jeito e quebrando a perna. O público do teatro ficou sentado, sem entender o que estava acontecendo. Muitos pensaram que era parte da peça até ouvirem os gritos da primeira-dama. Booth subiu ao palco e gritou 3 palavras em latim que marcaram a história. Sic semper tyrannis, que em inglês significa assim sempre aos tiranos. Para constar, não foi ele quem escreveu isso. A frase Sic semper tyrannis era historicamente ligada a Brutus e aos assassinos de Júlio César. Curiosamente, Booth já interpretara Brutus em uma peça. A frase também era o lema do estado da Virgínia. O presidente estava morto. A atmosfera no teatro virou caos. Soldados invadiram o prédio. Booth sabia que precisava fugir da cidade o mais rápido possível. Um cúmplice deixou um cavalo esperando para Booth nos fundos do palco. Ele montou e atravessou a ponte do Arsenal Naval rumo a Maryland. Booth foi recebido do outro lado por um conspirador chamado David Harold. Eles cavalgaram juntos até uma cidade chamada Sirtsville, em Maryland. Eles foram à taverna de Sirt, onde os donos escondiam suprimentos para os homens. Como o exército os perseguia, não ficaram muito tempo. Eles pegaram o necessário, se armaram até os dentes e voltaram para uma estrada. Às 4 horas da manhã do dia 15 de abril, Booth e Harold chegaram em Maryland, na casa do Dr. Samuel Mudd. Mudd pôs a perna quebrada de Booth no lugar e deixou ambos descansarem em sua casa por horas. Apesar de Mudd ser um médico de cidade pequena, conhecido por apoiar a Confederação, não se sabe se ele conhecia Booth e Harold ou sabia o que eles fizeram. Mais tarde, ele negaria qualquer conhecimento da conspiração, mas isso não adiantou muito. Eles o mandaram para a prisão de qualquer jeito. De qualquer forma, assim que Booth ficou forte o suficiente, ele e seu parceiro caíram na estrada novamente. Eles se perderam num pântano e pagaram a um fazendeiro para levá-los até Rich Hill, casa do simpatizante confederado Samuel Cox. Devido à perna de Booth, os dois chegaram apenas à 1 da manhã do dia seguinte. Samuel Cox pode ter sido simpático à situação de Booth e Harold, mas sabia do perigo que representavam para ele. Mais de 11.000 soldados da União haviam sido mobilizados para procurar Booth, e a recompensa oferecida pelos conspiradores já chegava a $100.000, o que equivale a cerca de 1,5 milhão de dólares atualmente. Se Cox fosse flagrado ajudando e protegendo os fugitivos, sofreria graves consequências. Por isso, mandou Booth e Harold para um matagal de pinheiros na divisa de sua propriedade. Assim, poderiam esperar uma chance de cruzar o Potomac para a Virgínia, e Cox teria justificativa se fossem capturados. Booth, por sua vez, ficou furioso porque Cox não os deixou entrar na casa. Mesmo assim, eles permaneceram no matagal e tentaram se adaptar. Booth e Harold
passaram 4 dias no matagal de pinheiros. Às vezes, Thomas Jones, amigo de Cox, levava comida, bebida e jornais. Booth soube pela primeira vez que era visto quase universalmente como vilão e covarde. Ele, que via seu ato como heróico, ficou genuinamente chocado. Booth escreveu em seu diário que era visto como assassino comum, enquanto figuras como Guilherme Tell e Marco Júnior Bruto eram tidas como heróis. Não se sabe quando Booth iniciou o diário, mas ele é o único relato direto dos pensamentos de Booth nesse período. Do diário sabemos que, em 18 de abril, soldados da União passaram a menos de 180 metros do bosque de pinheiros. Com receio de que seus cavalos os denunciassem, Harold resolveu silenciá-los. Enquanto Booth e Harold se escondiam e bebiam uísque, o país lamentava a morte do presidente. Em Washington, corrente contínua, milhares acompanharam o cortejo fúnebre que levou Lincoln ao Capitólio. Uma cerimônia privada reuniu figuras importantes e próximos de Lincoln. No dia seguinte, a rotunda foi aberta ao público. Cidadãos vieram em massa para se despedir de seu presidente. No dia seguinte, seu corpo foi levado em um trem especial até seu local de descanso final em Springfield, Illinois. 6 dias após o assassinato, os soldados que procuravam por Booth deixaram a área próxima à casa de Cox. Thomas Jones avisou os fugitivos e, ao anoitecer de 20 de abril, eles partiram novamente. Apesar do rio Potomac estar só a apenas 3,5 milhas dali, o avanço foi lento por causa da perna de Booth. Ao chegarem à água, Jones os colocou em um barco a remo. Jones recusou o pagamento, pôs os 2 homens para seguir pelo rio e se despediu. Infelizmente para Booth e Harold, a noite estava com neblina e a navegação difícil. Eles deveriam desembarcar em Muttock Creek, Virgínia, mas se perderam e foram parar em Maryland. No dia 21, conseguiram suprimentos em uma fazenda perto do riacho. Eles voltaram ao barco onde, por motivos ainda desconhecidos, nada fizeram. Historiadores sugerem que a perna de Booth pode ter voltado a doer ou que ouviram rumores sobre patrulhas da União, mas a verdade se perdeu na história. Tudo o que sabemos é que, em vez de fugirem pelo Potomac, como planejado, os fugitivos passaram a noite de 21 de abril em Nangemony Creek, em Maryland. Os fugitivos partiram na noite seguinte, com neblina favorecendo sua descida pelo rio sem serem vistos. O diário de Booth relata um momento de perigo. O bote quase colidiu com uma canhoneira da União, mas evitaram o choque graças à neblina que os escondeu. Enquanto isso, as forças da União apertavam o cerco aos 2 homens. Em Maryland, a casa do Dr. Mudd foi cercada por tropas e os donos da taverna Surratt presos. O exército sabia que Booth estava indo para a Virgínia e começou a encher as estradas de lá com soldados. Na manhã de 23 de abril, os fugitivos chegaram à Virgínia. Eles imediatamente fizeram contato com uma simpatizante chamada Elizabeth Queenberry, que lhes deu comida e depois os enviou para se encontrarem com um médico chamado Richard Stewart. Eles conseguiram chegar à casa de Stewart, mas assim que soube quem eles eram, Stewart expulsou Booth e Harold. Precisando de abrigo, os homens decidiram ir até a cabana de um homem negro livre chamado William Lucas. Assim como Stewart, Lucas recusou-se a deixar que os fugitivos passassem a noite. Com raiva e desesperado, Booth ameaçou Lucas com uma faca e depois fez com que ele e sua família passassem a noite na própria varanda. No dia seguinte, Booth e Harold obrigaram o filho de Lucas a levá-los a Port Charles, onde encontraram Willie Jett, ex-soldado confederado. Jett tentou esconder os homens em uma casa que ele arranjou, mas lá moravam 2 mulheres solteiras. Ulá! O assassino do presidente e seu parceiro acharam impróprio permanecer lá nessas condições e seguiram em frente. Em 24 de abril, Booth e Harold chegaram a uma fazenda de Richard Garrett, que não conheciam. Booth, possivelmente usando seu talento de ator, fez Garrett acreditar que ele e Harold eram soldados e que tinha quebrado a perna em serviço. Garrett caiu na armadilha e deu abrigo aos homens. No dia seguinte, Booth dormiu até tarde, ficou bêbado e brincou com os filhos de Garrett.
Naquela noite, a família desconfiada dos fugitivos insistiu que dormissem no celeiro. Booth concordou e foi para lá. Seria a última noite de sono de sua vida. Enquanto Booth e Harold dormiam, tropas da União se aproximaram. Willie Jett, o soldado confederado que tentou ajudá-los, informou às autoridades sobre o paradeiro dos fugitivos. Por volta das 2h30 da manhã do dia 26 de abril, Booth foi acordado pelo som de cavalos se aproximando do celeiro. Era a cavalaria. Ele acordou Harold e os dois tentaram escapar. O que eles não sabiam era que pouco depois de dormirem, os Garretts, com medo dos fugitivos roubarem seus cavalos, os trancaram no celeiro. Eles estavam presos. As forças da União cercaram o celeiro com ordens do secretário de guerra Edwin Stanton para capturar Booth vivo, criando um impasse. Harold implorou a Booth que o deixasse se render. Booth permitiu que Harold fosse, mas tinha outros planos para si. Com o impasse prolongado, soldados da União cercaram o celeiro com gravetos. Booth viu que estavam falando sério e que seu tempo acabava. Ele tentou evitar o destino, desafiando o comandante da União para um duelo por sua liberdade, mas os soldados recusaram. Os gravetos foram incendiados e o celeiro queimou. Booth saiu em disparada e logo foi baleado pelo soldado Boston Corbett. Nos últimos momentos, pediu a um soldado que levantasse suas mãos para vê-las. Os soldados obedeceram e, olhando para a mão, Booth disse suas últimas palavras: "Inútil! Inútil!" Então, às 7h15 da manhã, John Wilkes Booth morreu. Às vezes, o destino tem planos estranhos para a vida dos homens. Um dia você é só um atacadista de mantimentos, no outro, assiste de camarote do maior conflito militar doméstico da história americana. E foi exatamente isso que aconteceu com um homem chamado Wilmer McLean, que tem a estranha distinção de ser dono da propriedade onde a batalha pela alma da nossa nação aconteceu, 2 vezes. Então, hoje vamos investigar como a Guerra Civil começou e terminou na casa do mesmo cara. Nascido em 3 de maio de 1814, William Wilmer McLean atuava como atacadista de mantimentos. Dado o seu lugar na história americana, adoraríamos poder dizer que ele foi um porta-bandeira dos ideais contemporâneos. Mas, na verdade, ele era extremamente pró-confederado, tipo super-hiper-confederado, um senhor de escravos convicto que se casou com uma viúva rica em 1853 e começou a administrar uma grande plantação. E por todas as estimativas, McLean era um cara muito bem-sucedido. Claro, não atrapalhou nada ele ter entrado para uma família rica ao se casar, pois isso foi a base de muitos dos seus primeiros esforços empreendedores. Mas é impressionante que ele tenha conseguido fazer isso com seu notável estilo de barba à la Lincoln, sendo que Lincoln não era nada popular no Sul naquela época, por algum motivo. A propriedade de McLean ficava no condado de Prince William, atrás do rio Potomac, na Virgínia. Essa propriedade tinha um pequeno curso d'água chamado Riacho Bull Run, que pode soar familiar para quem estudou história no ensino fundamental, já que foi o local da primeira batalha de Bull Run, o primeiro grande confronto da Guerra Civil. Em 1861, o general confederado P.G.T. Beauregard requisitou a propriedade de McLean como quartel-general das tropas confederadas. Isso pode soar agressivo, mas naquela época era uma prática de guerra comum em todos os lados do espectro político. Historicamente falando, há inúmeras histórias de operações militares insurgentes estabelecendo seus quartéis generais nas casas espaçosas de indivíduos abastados durante várias ocupações ou invasões. Todo exército faz isso, mas os confederados não escolheram a fazenda McLean por acaso. Na verdade, ela foi oferecida a eles. De acordo com o general Beauregard, McLean forneceu informações valiosas sobre a região para a Confederação e até ofereceu os edifícios de sua fazenda para as tropas confederadas. Isso incluía sua casa, assim como seu celeiro, que foi transformado em um hospital militar. Sim, devido à sua inclinação confederada e por ser oficial aposentado da milícia da Virgínia, McLean estava pronto, disposto e geralmente ansioso para ajudar no esforço de guerra. Se fosse mais jovem, talvez até se alistasse de novo, mas aos 47 anos já era considerado velho para o serviço ativo.
Também vale ressaltar que naquele momento da vida, McLean tinha muito a perder, especificamente uma esposa, uma fazenda e uma fortuna que ele havia acumulado especulando com açúcar e outras mercadorias. Mesmo assim, ele convidou o exército confederado para sua casa, o que imediatamente levou a algumas confusões hilárias dignas de uma sitcom. Por exemplo, em 18 de julho de 1861, Beauregard estava jantando na cozinha quando uma bala de canhão atravessou a estrutura e caiu bem na lareira da cozinha. Você pode não achar isso tão engraçado, mas Beauregard registrou em seu diário. Um efeito cômico desse combate de artilharia foi a destruição do jantar meu e da minha equipe por uma projétil da União que caiu na lareira do meu quartel-general na casa McLean. De qualquer forma, a batalha inicial da Guerra Civil começaria na fazenda de McLean apenas 3 dias depois, em 21 de julho de 1861. Como mencionamos antes, ela foi chamada de Primeira Batalha de Bull Run, ou alternativamente, Primeira Batalha de Manassas. Dito isso, pedimos respeitosamente que você guarde suas piadas sobre man-asses para o final. Chame como quiser. A batalha foi marcante ao impor um tom sombrio à guerra futura. Beauregard comandou os confederados e o brigadeiro-general Irving McDowell comandou as forças da União. Cada lado tinha cerca de 18.000 soldados, e nenhum deles tinha realmente dominado a arte de, bem, organizá-los de qualquer forma, na verdade. Relatos da batalha a caracterizam como brutal, desleixada e quase cômica de tão desorganizada. Resumindo, os confederados venceram e as forças da União recuaram após sua derrota. As forças da União não foram as únicas a fugir da fazenda de McLean. McLean e sua família também fugiram pouco antes da batalha começar, sabe, para não serem mortos. Mas após a vitória dos confederados, eles decidiram voltar. Observando a carnificina, McLean reafirmou seu compromisso com sua causa. Ele abrigou feridos confederados em seu celeiro e, após resolver conflitos internos, também trouxe soldados da União feridos. A partir daí, McLean passou a fornecer alimentos e suprimentos necessários aos confederados, trabalhando para o intendente deles. No entanto, com o passar do tempo, McLean, sempre um homem de negócios, começou a cobrar cada vez mais deles. Ele negociava açúcar e outros itens essenciais, lucrando bastante com o negócio. Um sargento chegou a reclamar oficialmente dos preços altos em Manassas, como se uma grande batalha da Guerra Civil no quintal já não bastasse. A segunda batalha de Bull Run foi travada de 28 a 30 de agosto de 1862 e aconteceu praticamente no mesmo lugar. Desta vez, a batalha foi bem maior que a primeira, e a artilharia pesada entrou em cena, em sentido literal e figurado. Mais de 77.000 soldados lutaram pelo norte e cerca de 50.000 pelo sul, e os generais no comando eram John Pope e Robert E. Lee. Os confederados, com momentos de brilhantismo de Stonewall Jackson, venceram de novo. Mais de 15.000 soldados da União morreram ou desapareceram durante a batalha. Dado seu apoio aos confederados, você pensaria que McLean ficaria satisfeito, mas não foi bem assim. Na verdade, ele já tinha tido o suficiente. Apesar do dinheiro que ganhava, ele levou sua esposa grávida e foi embora dali para sempre. Na primavera de 1863, McLean deixou toda a sua vida para trás e partiu em busca de pastos mais verdes e definitivamente menos ensanguentados. Ele mudou sua família cerca de 190 quilômetros ao sul, para o condado de Appomattox, Virgínia, onde se estabeleceram perto da comunidade Appomattox Courthouse. Depois, McLean disse a um amigo que saiu de Manassas esperando nunca mais ver soldados. No entanto, isso, porém, não aconteceria com ele. Longe disso, McLean teve 2 bons anos em Appomattox, mas em 9 de abril de 1865, um ajudante do general Lee chegou à sua propriedade. Ele perguntou a McLean um local para a reunião entre Lee e outro general. McLean, querendo que ele saísse logo, sugeriu uma casa decadente próxima. O marechal recusou, preocupado com a segurança. Assim, McLean, relutante, ofereceu sua casa para a reunião. No dia marcado, Lee, parecendo limpo e elegante, encontrou Ulysses Grant, que estava decididamente menos elegante, coberto de lama e com uma aparência bastante exausta. É um sinal interessante da dinâmica estranha em jogo. Lee queria sair com honra, enquanto Grant só queria que aquilo acabasse logo. Os 2 generais bateram papo na sala de McLean por uns 20 minutos. Com a conversa fiada superada, Lee finalmente abordou o tema da reunião, a rendição confederada.
Depois disso, levou apenas alguns minutos para a Guerra Civil terminar oficialmente. E alerta de spoiler, o Sul perdeu. Mas eles não foram os únicos perdedores naquele dia. Aparentemente, soldados em busca de lembranças da ocasião esvaziaram a casa dos McLean. De acordo com relatos da época, um deles até levou a boneca da filha pequena dos McLean. Após a guerra, os McLean não conseguiram pagar a hipoteca, venderam a casa em Appomattox e retornaram a Manassas, mas também não ficaram satisfeitos lá. Então eles se mudaram para Alexandria, Virgínia, onde McLean trabalhou para a Receita Federal dos Estados Unidos de 1873 a 1876. Ele morreu em Alexandria em 1882 e está enterrado no Cemitério Episcopal de São Paulo, caso você queira visitar ou algo assim. Avançando para os dias de hoje, o curso da história praticamente esqueceu o nome de McLean. No entanto, ele foi uma peça-chave como espectador na trajetória dos Estados Unidos. Ele foi testemunha do início e do fim do maior conflito militar que já ocorreu em solo americano. Ele forneceu infraestrutura, assistência e prosperou com o conflito. Ele também viu a carnificina de perto, e isso o afetou profundamente. É simplesmente bizarro que a Guerra Civil tenha começado e terminado, por coincidência, em casas de Wilmer McLean. Poxa, já seria estranho se McLean não estivesse tentando fugir da guerra ao se mudar para Appomattox. Mas ele estava, e falhou, porque aparentemente o destino é cruel e não podemos fugir do nosso passado, não importa o quanto tentemos. Mas a questão é que Wilmer McLean foi um homem definido pelo caos de sua época. Ele lucrou com isso. Ele acelerou isso e nem sequer tentou se rebelar contra os demônios que apareceram à sua porta. E é aí que estão as verdadeiras lições dessa história. Primeiro, não tente fechar os olhos para os horrores cometidos bem diante de você, por assim dizer. Eles vão te alcançar, seja literalmente, metaforicamente ou ambos. E nunca ofereça sua fazenda ao exército confederado para servir de quartel-general ou a 2 generais da Guerra Civil que procuravam um lugar para se encontrar ou acabará morrendo trabalhando para o IRS na Virgínia. Você ri, mas isso pode acontecer com você tão facilmente quanto com Wilmer McLean. Em 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln foi assassinado a tiros pelo simpatizante confederado John Wilkes Booth. O sucessor de Lincoln, Andrew Johnson, abandonou os planos de reconstrução de seu antecessor e acabou se mostrando incapaz de unificar a nação profundamente dividida. Os estados do Sul logo criaram novos mecanismos legais para manter o poder dos proprietários de terras e oprimir os americanos negros. Os efeitos do período da reconstrução moldariam o sul dos Estados Unidos até os dias de hoje. Hoje, vamos dar uma olhada em como era realmente a vida no Sul durante a reconstrução. Então vamos voltar a um momento delicado da história da americana. Seja por ignorância, preconceito ou vivendo atrás de uma grossa parede de negação, muitos membros da elite sulista acreditavam que seus escravizados aceitavam viver na escravidão. O movimento abolicionista ganhou força no final dos anos 1700 e a escravidão já estava proibida em todos os estados do norte por volta da virada do século. Donos de terras da elite sulista zombavam da ideia, certos de que seus escravizados estavam felizes onde estavam. Quando a 13ª emenda foi aprovada em 1865, abolindo a escravidão e a servidão involuntária em todos os Estados Unidos, muitos da elite sulista ficaram confusos ao ver seus ex-escravizados deixarem o trabalho e irem embora. Esse choque rapidamente se transformou em um ressentimento crescente, direcionado àqueles ex-escravizados que realmente queriam buscar a liberdade. Esse ressentimento levou os proprietários de terras a buscar meios legais para retomar o controle sobre a população negra e garantir a mão de obra barata de que dependiam. Quem visitou o Sul antes da Guerra Civil, o chamado Sul pré-Guerra Civil, costumava notar a hospitalidade calorosa da região para visitantes brancos. No entanto, quando a Guerra Civil terminou, aquela positividade do dia a dia desapareceu, junto com o dinheiro que antes enchia os bolsos dos proprietários de terras do Sul. Um colaborador da Scribner's Monthly chegou a escrever que já não existia mais o espírito para manter a hospitalidade grandiosa e sem limites que antes era tão característica do Sul, pois era uma vida grandiosa e nobre, a do proprietário de uma plantação de açúcar,
repleta de cultura, prazer e o requinte. Mas agora, em outras palavras, a vida fica mais difícil sem o trabalho escravo. Quanto às comunidades negras do Sul, sua esperança e otimismo iniciais com a vitória do Norte na Guerra Civil foram frustrados quando os ganhos econômicos esperados não se concretizaram. Em 1865, o Congresso criou o Bureau dos Libertos para ajudar milhões de ex-escravizados negros e brancos pobres após a Guerra Civil. O Bureau forneceu alimentos, moradia e assistência médica, criou escolas, negociou contratos de trabalho e ofereceu assistência jurídica. Ajudou ex-escravizados a se estabelecerem em terras liberadas na guerra. Entre 1865 e 1870, o Bureau dos Libertos fundou e administrou mais de 3.000 escolas em todo o Sul. Essas escolas foram criadas para o ensino em todos os níveis, e nesse período surgiram a Universidade Fisk, Howard, Hampton e outras das primeiras faculdades negras do país. Apesar da criação dessas escolas ser uma conquista, muitas não tiveram apoio dos governos estaduais, que frequentemente eram hostis. Frequentemente, não havia dinheiro suficiente para prédios adequados, muito menos para professores qualificados ou livros. Mesmo com essas deficiências, a frequência de estudantes negros disparou. Durante a reconstrução, aumentou o número de estudantes de grupos minoritários, enquanto a presença de alunos brancos caiu. A economia do Sul, antes da guerra, era dominada por poucos proprietários de terras que lucravam explorando mão de obra escrava. Com o fim da Guerra Civil e a proibição da escravidão pelo Congresso, antigos proprietários de terras brancos e ricos tiveram grande queda na renda. A situação piorou porque a elite sulista converteu suas fortunas em moeda confederada, que perdeu valor após a separação do Sul. Deviam ter investido em Bitcoin. A perda acumulada de riqueza para todos os envolvidos é estimada em 500 milhões de dólares. Claro, essas elites ainda possuíam grandes extensões de terras agrícolas, que era exatamente o ativo que elas usariam para restabelecer suas fortunas. Historiadores acreditam que Lincoln teria adotado forte supervisão federal na reconstrução, diferente do estilo de Andrew Johnson. Johnson defendia que, além de abolir a escravidão, prestar juramento público de lealdade à União e o pagamento das dívidas, os estados do Sul deveriam poder reconstruir sua infraestrutura sem intervenção federal. Como resultado, os líderes políticos de cada estado começaram a recriar o Velho Sul sob uma nova forma. Pessoas negras eram livres, mas não podiam votar ou ocupar cargos públicos. Terras concedidas pelas tropas federais foram devolvidas aos antigos donos. As ações de Johnson levaram ao seu impeachment pela Câmara e Senado republicanos, mas o dano já estava feito. Sua falta de atenção gerou milhares de libertos sem propriedade ou meios para adquiri-la. Nos primeiros anos da reconstrução, nortistas, muitos deles ex-soldados da União, mudaram-se para o Sul para ganhar dinheiro e exercer influência política sobre a região. Chamados assim por suas malas de tapete, os carpetbaggers atuavam como comerciantes, professores, jornalistas e em outras áreas. Embora tenham sido recebidos com hostilidade pelos moradores locais, eles foram fundamentais para educar uma nova geração de jovens negros e ajudá-los a se envolver e encontrar espaço na política local. Com o colapso da economia do Sul, mulheres sulistas da elite, antes acostumadas ao luxo, passaram a fazer tarefas domésticas, antes realizadas por escravizados. Isso significava aprender a bombear água, limpar suas casas, preparar refeições e cuidar de uma variedade de outras tarefas manuais. Algumas mulheres negociaram com ex-escravizadas domésticas para mantê-las no trabalho, assim como seus maridos faziam acordos de terras com ex-escravizados. Como muitos homens ficaram incapacitados pelos ferimentos da guerra, algumas mulheres precisaram assumir as terras deixadas sem cuidados. Os proprietários de terras brancos do Sul possuíam milhares de acres e ferramentas para cultivo, mas não tinham dinheiro para pagar trabalhadores. O dinheiro confederado valia menos que o papel em que era impresso. Enquanto isso, muitos negros americanos recém-libertos, sem habilidades além das exercidas como escravos, precisavam encontrar um meio de subsistência.
Como resultado, os antigos proprietários de escravos frequentemente faziam um acordo com seus ex-escravos. Esse arranjo passou a ser chamado de parceria agrícola. O dia típico de um meeiro negro era preenchido trabalhando em um pedaço de terra que, tecnicamente, era dele, desde que entregasse ao verdadeiro proprietário uma quantidade suficiente de colheita na época da safra. Porém, as ferramentas que usavam eram alugadas a crédito, pois não tinham dinheiro. Como era quase impossível para esses meeiros alimentar a família e ganhar dinheiro suficiente para pagar ao proprietário da terra pelas ferramentas, criou-se um ciclo de dívida que deixava os negros libertos economicamente, dependentes dos proprietários de terras do sul. Apesar de muitos verem a reconstrução como um desastre, algumas coisas boas surgiram desse período. Uma dessas coisas foi que muitas famílias negras que haviam sido separadas pela escravidão finalmente puderam se reunir. Nos anos após a guerra, os ex-escravizados se viram com opções que antes eram impensáveis. Eles tiveram a oportunidade de sair dos alojamentos de escravos, construir casas próprias em seus terrenos, se casar uns com os outros e, pelo menos em teoria, criar suas famílias sem medo de represálias. Em alguns casos, o caos após a Guerra Civil levou ex-escravizados a se rebelarem e tomarem à força terras e casas dos antigos donos. Apesar de parecer justiça poética, o presidente Johnson não gostou do poema. A anistia aos proprietários de terras do sul derrotados, em troca de lealdade à União, somada à velha política, levou o presidente Johnson a ordenar que tropas federais devolvessem as terras tomadas aos ex-donos de escravos. Pelos mesmos motivos, Johnson também anulou o plano de redistribuição de terras do general William Tecumseh Sherman, implementado pelas Ordens Especiais de Campo número 15 durante a guerra. Depois, várias tentativas de redistribuir terras fracassaram por falta de apoio político. Os interesses se dividiam entre buscar o apaziguamento e a reconciliação com o Sul e o desejo dos republicanos radicais de desmontar o sistema de plantações. Como resultado, a maioria dos escravizados ficou com poucas oportunidades de possuir terras no Sul, sendo forçada a uma vida de meeiro ou a se mudar em busca de melhores oportunidades, mas sem habilidades ou recursos suficientes para isso. Embora os negros do Sul fossem legalmente livres pela lei federal, a realidade cotidiana era diferente. Estados como o Mississippi aprovaram regras exigindo que negros apresentassem comprovante escrito de emprego todo janeiro. Os negros que fossem encontrados trabalhando sem esse tipo de contrato, ou qualquer um que escolhesse deixar a propriedade antes do término do contrato, perderiam todos os ganhos anteriores e poderiam ser presos. O resultado prático era que muitos meeiros negros viam seu cotidiano muito parecido com o período da escravidão. Eles seguiam trabalhando na mesma terra e, na prática, não conseguiam sair dali. Negros livres, que queriam encontrar trabalho fora da agricultura, enfrentavam alguns problemas. Eles tinham recursos financeiros limitados e suas habilidades eram principalmente relacionadas ao trabalho agrícola. Além disso, os governos locais trabalhavam arduamente para garantir que a mudança não fosse fácil para eles. Durante a reconstrução na Carolina do Sul, a legislatura aprovou uma lei que obrigava negros em qualquer ocupação que não fosse a de agricultor ou trabalhador doméstico a pagar imposto de até $100 por ano. Negros que iam para Charleston buscar cargos administrativos, de escritório ou tentar ser artistas ou artesãos tinham suas ambições dificultadas por um grande fardo econômico. Vários estados do Sul aprovaram leis que tornavam legal que pessoas negras cumprissem penas de prisão trabalhando em plantações. Assim, qualquer artesão negro que não conseguisse pagar seus impostos, ex-escravizado, preso e condenado por vadiagem ou meeiro que não conseguisse pagar o aluguel, podia ser preso e condenado a trabalhar numa plantação. Isso soa familiar. Não lutamos uma guerra para acabar com isso? Para aqueles sulistas que não possuíam terras, o fim da guerra não trouxe nenhuma mudança imediata para sua vida cotidiana. Mas isso não duraria muito tempo. O ingresso de agricultores negros livres no mercado elevou a concorrência e pressionou os preços para baixo. Isso afetou a vida dos agricultores brancos pobres do Sul. A competição entre esses grupos, ambos lutando pela sobrevivência, criou ressentimento entre negros e brancos pobres.
Então, o que você acha? O que deu certo e o que deu errado na reconstrução? Conte nos comentários e, aproveitando, veja outros vídeos da nossa história curiosa.